Senhores telespectadores, está agora aberto ao público, num dos átrios da Câmara Municipal de Lisboa, uma exposição histórica. Uma exposição que tem aquele nome, Dom Manuel, o Foral e Lisboa. Para quem não saiba nada de história, aquele título pode induzir em erro. Assim, pode ficar-se com a ideia que foi o Dom Manuel que deu o Foral a Lisboa. Nada mais errado, claro que não foi. Lisboa já tinha Foral desde o Dom Afonso Henriques, desde 1179. O que é claro, esse Foral envelheceu, tinha muitas medidas que já não faziam sentido, falava de moedas que já se não usavam, falava de medidas, já ninguém sabia quanto mediam, e as pessoas queriam um Foral novo, Foral moderno. O rei Dom Manuel, que era muito hábil, aproveitou isso para fazer um novo Foral para Lisboa. Isso no ano 1500, faz agora 500 anos. É esse facto, o novo Foral de Lisboa, dado pelo rei Dom Manuel, que a Câmara Municipal está a comemorar, fazendo esta exposição e fazendo outra coisa que eu acho que é muito importante. Fez uma bela edição do Foral, é uma edição rigorosamente idêntica, edição facsimilada do Foral, e que tem uma explicação de tudo, enfim, quem se interessar por estudos de Lisboa tem aqui uma boa oportunidade para conhecer o Foral manuelino. E estes 500 anos sobre o Foral novo também são uma bela oportunidade para pensarmos a história de Lisboa. Afinal de contas, que idade tem Lisboa? Quando é que Lisboa nasceu? Qual é a altura de lhe darmos os parabéns? São coisas que não costumamos perguntar. A verdade é que estão muito mal estudadas. Há alguns livros, reconheço, sobretudo, estudos de pormenor, pesquisas e até obras gerais de algum merecimento. Agora, uma história de Lisboa, como isto começou, como foi no tempo romano, como foi depois com os bárbaros e com os mouros e a conquista cristã, e aqueles séculos XII, XIII e a Revolução do Mestre Davi e o tempo dos descobrimentos, e a Índia e o tempo dos Filipes, e depois o tempo das carroças do Dom João V, e depois o terremoto e o pombal e a chegada do comboio, o século XIX. Tudo isso é uma história que está por contar. É uma vergonha que os lisboetas nem a sua própria história tenham aprendido. Na história de Lisboa devemos ter presente o seguinte: esta região do estuário do Tejo, com peixe, com terras boas, é claro que era povoada há muitíssimo tempo. Há vestígios de povoamento que vêm desde o Paleolítico. Isto são dezenas e dezenas de milhares de anos. Mas isso não tem nada a ver com uma cidade organizada, com as suas autoridades, uma cidade já de tipo moderno. Essa cidade só surge na época romana. E surge na época romana quando? Essa pergunta eu não sei responder. Já vi escrito, por exemplo, que o município de Lisboa foi criado cerca de 60 a.C. Não há razão nenhuma para dizer isso, nenhuma. O que acontece é isto: a história romana de Lisboa está debaixo da terra, está enterrada.
por cima foram fazendo casas, a cidade continua e as pedras enterradas não falam. A ruína mais antiga, que enfim, estão agora, continuam a tentar salvá-la, é o Teatro Romano. Ora bem, o Teatro Romano, aquele que lá está, foi feito no ano 57 depois de Cristo. Depois de Cristo. Não era um teatro grande, era pequeno, era mesmo muito pequeno. E aquilo já era uma reconstrução, porque o primeiro era de madeira. E esse primeiro teatro de madeira, diz que já era pequeno, era acanhado, a madeira deve ter apodrecido, e então fizeram aquele de pedra. Ora bem, o primeiro se foi quê? Para aí 50 anos anterior àquele, estamos no ano 7 antes de Cristo, e eu acho que o nascimento de Lisboa como cidade é mais ou menos por essa altura. Quer dizer, se me não engano muito, a cidade está agora a fazer 2000 anos. Bom, este meu programa é justamente para dar os parabéns a Lisboa pelos seus 2000 anos. Claro que ao certo ninguém sabe datas. Como sabem, a cidade chamou-se Ulicipo Felicitas Júlia. Ulicipo era o nome indígena, Ulicipo. E do Ulicipo vem Ulicipona, que é um genitivo grego, isto é como o demonstrou o professor Justino Mendes de Almeida, a quem se deve esse grande passo em frente na descoberta do passado de Lisboa, de Ulicipona, já vem Lisboa, claro, e chamam-lhe Ulicipo Felicitas Júlia, felicidade de Júlio, ou felicidade de Júlia. Bom, traduziram logo, claro, é a felicidade de Júlio César. Até o nosso querido Pinho Leal diz que Felicitas Júlia era a saudação a um imperador romano chamado Júlio César. Isto é não saber nada. Nunca houve nenhum imperador chamado Júlio César. Mais do que isso, César passou toda a vida preocupadíssimo com não fossem considerá-lo imperador. Aliás, desconfiaram que era isso que ele queria e mataram-no por causa disso. Ele bem desconfiava. Nunca permitiu homenagens desse género. Portanto, Lisboa não podia ter o nome de César. E houve muitos outros, não digo César, mas houve pelo menos mais um. Houve um imperador, que era neto do Augusto, o famoso Calígula, que também se chamava Júlio César. Ele era Caio Júlio César Germânico. É muito mais possível que o Júlio venha do Calígula do que venha do César. Mas Júlia pode ser uma referência apenas à família de César, que era a família Júlia. E aí não era só o César, era realmente o primeiro imperador, esse sim, o grande Augusto. Era o segundo imperador, esse sim, reinou muito tempo, que era o Tibério. Foi o terceiro imperador, coitado que era doido, o tal Calígula. Esse era tão doido que chegou a nomear cônsul é assim como se fosse ministro, não é? Cônsul, o cavalo. Eu já vi nomear burros para muita coisa, mas cavalos é o primeiro. É claro que também quando descobriram que ele estava completamente passado, mataram-no. Depois ainda o sucessor dele, o Cláudio, o sucessor dele, o Nero, tudo isso eram da gens Júlia. Portanto, Felicitas Júlia não tem nada a ver com o César. De qualquer maneira, todos os indicativos, todas as pedras, que são poucas, indicam que Lisboa aparece como cidade romana no início da era cristã. Estará agora a fazer os seus 2000 anos. Penso, aliás, que Lisboa romana nunca foi uma grande cidade. Até julgo que este segmento aqui de Casario, que
que estamos a ver do alto, isto é uma torre do Castelo de São Jorge. Isto até ao rio, vem além a Sé, este pequeno triângulo corresponde aproximadamente ao que foi o núcleo da Lisboa romana. Eu tenho aqui um mapa da Lisboa em que vivemos. O meu telespectador está a ver aqui, isto é o Rio Tejo, vê aqui os grandes edifícios da Expo, aquilo são os Jerónimos, aqui é a Baixa. Ora bem, eu penso que neste grande conjunto, que é a Lisboa de hoje, a Lisboa romana ocuparia este espaço. Aproximadamente isto, não mais do que isto. Eram 15 hectares, a porta para o exterior era ali na Sé, a outra porta do lado de lá ficava em São João da Praça, a 300 metros, e tinha duas portas aqui para o lado do castelo. Portanto, reparem no tamanho da Lisboa romana a comparar com a Lisboa em que nós vivemos. É uma cidade que vive dos funcionários que aqui estão, vive de uma indústria importante, que é a salga do peixe. Ali na zona ribeirinha, ainda hoje há várias tinas de pedra onde salgava o peixe. Era uma indústria. E vive, penso eu, da função portuária, porque pelo Rio Tejo ia-se até aos riquíssimos campos de Santarém, de onde vinha o azeite, o vinho e o trigo, que eram mandados até Roma. Esta era a base da Lisboa romana. Portanto, pode ter começado mais década, menos década, ali no início do século I antes de Cristo, talvez um pouco antes, e durante 1000 anos não cresceu muito. É curioso, durante 1000 anos Lisboa, isto que aqui está, é também o limite da chamada cerca moura. A cerca moura, ela não é moura, é uma muralha, uma grande muralha, foi mandada fazer na época visigótica, quando havia a ameaça das invasões. É claro que essa muralha defendia o que era mais precioso na cidade, defendia o mais importante. Pois bem, a cerca moura é realmente isto. E durante 1000 anos não cresceu muito. O grande crescimento começa no século XI e é sobretudo no século XII e XIII, e vem com as cruzadas. Foi, aliás, com o auxílio de cavaleiros que iam para a cruzada, na Segunda Cruzada, que o rei Dom Afonso Henriques conseguiu conquistar Lisboa. Isto no ano de 1147. Como sabem, as cruzadas eram grandes expedições militares que iam de toda a Europa para imporem o poder militar cristão nos lugares da Terra Santa. Lugares, portanto, que eram muito caros ao sentimento dos cristãos. E durante cerca de 150 anos, grandes exércitos caminhavam a caminho da Terra Santa e quando vinham do norte da Europa, da Inglaterra, da Flandres, da Alemanha, todos esses faziam escala no Rio Tejo. Esse facto está muito ligado ao crescimento de Lisboa. Nós não sabemos bem, depois de Dom Afonso Henriques, o que é que se passa. Ele começa a construir esta Sé, mas há um facto importante. Reparem, ele conquista Lisboa em 1147. 100 anos depois, em 1248, sobe ao trono Dom Afonso III, que é o rei que faz de Lisboa a cidade real. Nessa altura não se pode falar em capital, não há a categoria capital, capitais eram todas, mas era aqui que o rei morava mais frequentemente e que tinha os seus serviços. Isso acontece no início do reinado de Dom Afonso III,
em 1248. Bom, de então para cá, Lisboa vai sempre crescendo. Olhem, o filho desse Dom Afonso III é o Dom Dinis. Dom Dinis fez este claustro. Reparem que isto é um monumento extremamente importante. Fez este claustro, ampliando assim a sede de Lisboa. O que vêem embaixo é o que era Lisboa. Estão ali muros de casas romanas, são ruínas da Lisboa anterior, enfim, ao domínio cristão. Logo a seguir a este claustro, que é de Dom Dinis, estão um conjunto de capelas que são de Dom Afonso IV. Quer dizer, a cidade vai sempre crescendo, mas é claro que o novo grande salto em frente vem no século XV com os descobrimentos. Estou a falar-lhes na Torre de Belém, que é precisamente um monumento consagrado pelo rei Dom Manuel ao grande sucesso nacional dos descobrimentos. É uma torre militar, mas como veem, parece mais a fachada de uma catedral. Os descobrimentos portugueses levaram os nossos navios, os nossos homens, a descobrir novas terras, novas gentes, novas riquezas, novos céus, novos mares, novas estrelas e a introduzir aspectos novos na própria visão do mundo. Durante alguns anos, Lisboa é uma grande feira internacional. Junta-se aqui gente de toda a parte para vir disputar riquezas vindas de longe. Infelizmente, por essa mesma altura, comete-se um erro que nos iria ser fatal. Em 1498 foram expulsos de Portugal os empresários judeus. Eram realmente eles os grandes organizadores dos negócios, dos comércios, e nós ficámos, portanto, sem uma elite de empresários. Tivemos o negócio, não tivemos quem o soubesse fazer. Daí que, ao século XVI, que é o século de Camões, é o século do qual Portugal se orgulha, é o século no qual alinhou entre as mais prestigiosas nações do Ocidente Europeu. Ao século XVI vai-se suceder o longo, sombrio século XVII. É uma época de contradições. Por um lado, grandes negócios, sobretudo negócios do Brasil, poucos impostos, o rei está longe, a corte na aldeia, mas é um tempo em que é proibido pensar. Olhem aqui bem perto, no Rocio, um pouco mais longe, no Terreiro do Paço, abriam-se as trágicas fogueiras da Inquisição, em que perderam a vida milhares de pessoas que tiveram a coragem de pensar diferente. E quando um povo deixa de pensar, é como uma planta que deixa de dar flor, está condenada a morrer. No século XVIII devemos distinguir duas fases. Até 1650 a grande figura é Dom João V, depois de 1650 a grande figura é o Marquês de Pombal.
Eu acho que para dar uma ideia dessa Lisboa de Dom João V, não há nenhum lugar melhor do que este em que eu me encontro. Aquela figura é a nobre Lisboa, faz pensar em Camões. E tu, nobre Lisboa, que facilmente das outras és princesa. A nobre Lisboa está a ser coroada pelo anjo da fama. Aqui está a tuba da fama, que está a colocar a coroa sobre a sua cabeça. E pela rainha da fortuna, que está a entregar-lhe todos os bens. A cidade preside a um mundo revolto. Esta figura é a África, esta é a Ásia, e aos pés vê-se aqui o dragão português, o dragão da Casa de Bragança, a esfacelar o crescente que é o poderio turco. Que bela alegoria à glória de Lisboa. E que pena este coche estar neste estado. Bom, é um carrinho que já tem 284 anos. Imaginem, 284 anos. Estava a precisar de um restauro. Mas quem paga o restauro do carro da nobre Lisboa? Que bonito que seria que fosse a própria Câmara de Lisboa. A segunda metade do século é representada pela grande figura de Marquês de Pombal. Depois do terremoto de 1755, que é um terremoto que realmente destruiu uma grande parte de Lisboa, Pombal aparece como o grande estadista capaz de pensar uma cidade nova. Bom, uma grande parte da obra dele ainda hoje se pode admirar. A Baixa Pombalina é uma cidade feita com o esquadro e a régua, uma cidade geométrica, uma cidade racional. É uma cidade como Pombal entendia que as cidades deviam ser, em linha reta, a desembocar numa grande praça, a que ele chamou a Praça do Comércio. É o nosso Terreiro do Paço. Com o século XIX chega a Portugal a Revolução Industrial. É claro, a Revolução Industrial leva ao estabelecimento de muitas fábricas. Nessa altura surge o bairro de Alcântara, por exemplo, com muitas chaminés, e aumenta imensamente a extensão da cidade. Aumenta tanto que as pessoas já não podem andar a pé. E é nessa altura, em 1872, que nasce a Carris. Chama-se Carris porque o principal é o carril. O carril com um carro que é puxado por moares. Naturalmente o carro só anda nas zonas planas. Quando há um grande desnível, há um elevador. Bom, mas este sistema o chora na parte baixa. O elevador a levar aos cimos da cidade é o que marca o fim do século XIX. Em 1901 aparece a tração elétrica. Os elevadores como este, assim, muito parecidos com este, passam a fazer percurso de toda a cidade e é uma das marcas de Lisboa. É um excelente sistema de carros elétricos. É claro, ao elétrico sucede-se rapidamente o táxi, ali por volta de 1920, 1930, começam os táxis. Lisboa, pouco a pouco, vai se enchendo de automóveis e estamos realmente na era dos transportes. Aos automóveis sucedem-se os aviões.
O aeroporto é colocado longe da cidade, lá muito longe, num sítio ao qual demorava muito tempo a chegar. Como sabem, está hoje no centro de Lisboa. O século XX foi o século dos transportes mais rápidos, o século do comboio, o século das pontes, o século dos aviões. Eu estou-lhes a falar justamente em frente da Gare do Oriente, uma estação. Isto é importante, porque são os transportes que podem colocar Portugal outra vez no centro da Europa. Aliás, este século XX em Lisboa é significativo. Enquanto Lisboa vivia da lesíria, do azeite, de Santarém, era toda uma cidade virada ao Oriente. Depois vêm os descobrimentos, vem a Torre, é toda uma cidade virada ao Ocidente. Mas os novos mundos acabam para nós e a cidade volta a olhar, aqui está, a olhar a Oriente. A cidade volta às suas raízes.